presidente Lula tirou a Polícia Federal do tradicional desfile cívico-militar no próximo dia 7 de setembro. A intenção do governo é supostamente despolitizar a corporação. No governo anterior, Jair Bolsonaro reuniu milhões de apoiadores em eventos nas principais cidades do país no dia da independência. O diretor da Polícia Federal, Andrei Passos, já enviou um comunicado às superintendências da corporação nos estados. No entanto, não há impedimento para a participação dos dirigentes nas unidades, caso sejam convidados. Neste ano, o governo Lula vai controlar a entrada e saída de público na esplanada, onde ocorrerá o desfile militar. O esquema de segurança deve ser semelhante ao da posse em 1º de janeiro. E para começar a nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas. Muito boa noite, Paulo Eduardo Martins, direto de Curitiba. Paulo, o motivo aí, segundo o governo, para tirar a Polícia Federal do desfile de 7 de setembro é despolitizar a cerimônia. E aí, Paulo, muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, meu amigo Silvio. Boa noite a todos que nos acompanham no Oeste Sem Filtro. Essa justificativa do governo para tirar a PF do desfile, ela é esfarrapada, ela não para em pé, ela carece de lógica. Ora, se para não politizar o desfile, se para não politizar a PF, você tem que retirá-la do desfile, significa que todas as outras corporações que participam do desfile estão politizadas. É isso que ele está dizendo, que o Exército está politizado, que a Marinha, todo mundo que participa no tradicional 7 de setembro está politizado? Não é bem assim. É o que eu entendo que justifica essa atitude do governo Lula é exatamente o contrário. É eles entenderem que a PF está assim politizada, que está havendo uso político da Polícia Federal por parte do Ministério da Justiça. Basta ver essas ações sempre contra um lado do debate político no Brasil, os vazamentos, tudo que tem acontecido, e estão poupando, aí sim, a corporação dessa exposição pública. Temem a reação do público no 7 de setembro ao ver ali a Polícia Federal, né, e ela poder ser entendida pelas pessoas que estão observando esses fatos acontecerem como uma polícia política. Eu falo isso com pesar, eu respeito muito a Polícia Federal, sempre atendi a Polícia Federal quando fui parlamentar e tudo mais, mas neste momento me preocupa muito o papel que a Polícia Federal está exercendo, e a gente pode ver isso nas manchetes dos jornais. A jornalista Malu Gaspar, do tradicional jornal O Globo, acabou de publicar que a estratégia da Polícia Federal, por exemplo, é fazer o Bolsonaro sangrar antes de pedir a prisão. E isso é noticiado como se fosse algo absolutamente normal. Veja, você tem aí, segundo a jornalista, a polícia fazendo um cálculo político na sua ação. E isso é extremamente grave. Então, quando o governo Lula justifica a não politização da polícia e do desfile, é porque sua percepção, na minha visão, é exatamente o contrário. Ana, muito boa noite. Você que já participou de algumas manifestações no 7 de setembro aqui no Brasil, em outras oportunidades, sempre foram manifestações ordeiras, pacíficas. Como é que você avalia aí essa justificativa do governo para tirar a Polícia Federal do desfile de 7 de setembro? Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Paulo, craque Silvio, mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Muito bom iniciar a semana aqui com vocês. Olha, Paula, eu acho que o Paulo tocou num ponto interessante, né? O que eles estão fazendo é exatamente politizar o desfile. A Polícia Federal, né, que agora, segundo o Dino, é uma polícia quase privada do ministro da Justiça, a incorporação, a instituição Polícia Federal, tão respeitada pelos brasileiros, principalmente na época da Lava Jato, precisa acender aí um alerta, né, enorme em cima disso que está acontecendo. O que nós vemos, Paula, na verdade, é o caminho de qualquer governo comunista. Eles não gostam de forças policiais, eles não gostam das forças da lei, eles não gostam do império das leis, da Constituição,
E, detalhe, é preciso controlar o povo, né? É uma democracia sem povo. Tiveram que controlar o povo na campanha presidencial. Lula fez uma campanha em ambientes controlados, né? Temperatura e pressão controlados. A mesma coisa na posse, e será assim durante 4 anos, porque nos 7 meses deste desgoverno, cadê o povo? Onde estão os 60 milhões que votaram num ex-corrupto, num ex-condenado, num amigo de ditadores, né, no comandante aí do Fórum de São Paulo, que é um projeto de poder nefasto para a América Latina? Então é óbvio, né? Eles odeiam nossas cores, nossa bandeira, nosso hino, tanto que existem várias logomarcas do governo, logomarcas oficiais, que tem vermelho. De onde vem esse vermelho? Da nossa bandeira, que não é. Então, Paula, tiveram que tirar o povo, né, da campanha, da rua, durante a campanha, durante a posse, e agora vão tentar controlar também, porque já estão tentando, há 7 meses, controlar as redes sociais. Já que não conseguiram controlar as redes sociais, mas eles vão continuar tentando, pelo menos eles mantêm o povo aí afastado daqueles, né, e daquele que é considerado o pai dos pobres, mas a mãe dos ricos. Silvia Navarro, muito boa noite. Além dessa decisão do governo de tirar a Polícia Federal do desfile cívico-militar de 7 de setembro, em Brasília parece que também vão reforçar aí a segurança por parte do governo do Distrito Federal. O que a gente pode esperar desse 7 de setembro, que está próximo, né, Silvio? Pois é, uma data tão importante, mas que a gente não sabe se de verdade quantos brasileiros vão comemorar nesse ano. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana Paula Henkel, Paulo Eduardo Martins, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que começa a semana conosco. Olha, é claro que é uma blindagem à Polícia Federal, mas isso é muito triste. É muito triste. E talvez os agentes, com certeza, os agentes, os funcionários da Polícia Federal não tenham nada a ver com o que o Flávio Dino, que diz que a Polícia Federal agora é dele, está fazendo com a corporação. Porque a Polícia Federal, no passado, as viaturas, os coletes da Polícia Federal eram aplaudidos nas ruas. Era muito comum ver essa cena. Tem um filme, Polícia Federal, tem um livro, Polícia Federal. Determinados agentes ficaram famosos na época da Lava Jato, porque era uma época justamente onde a Polícia Federal representava o símbolo do combate à corrupção, varrendo para debaixo do tapete da história determinadas figuras da política, um cartel de empreiteiros, e muitos brasileiros acreditavam que isso seria para sempre, que isso seria definitivo e que um novo Brasil acordava a partir daquele símbolo, sim, da Polícia Federal. O que ocorre agora é justamente o contrário. Os agentes vão à residência de pagadores de impostos, de pessoas que foram se manifestar no dia 8 de janeiro e infelizmente acabaram arrolados para essa situação, porque no meio daquela turba, alguns estúpidos depredaram prédios públicos e aí a maioria pagou por isso. E vão lá, levaram aquelas pessoas presas, foram acomodadas em ginásios, depois voltaram para suas casas com tornozeleira eletrônica. É isso que o brasileiro sente hoje. E, sobretudo, Paula, para finalizar, é importante a gente lembrar também o seguinte. Temos uma reportagem publicada nesta edição da Revista Oeste, intitulada A Polícia Federal da Lava Jato e a Polícia Federal de Flávio Dino. Porque os métodos que vêm sendo utilizados, principalmente as prisões preventivas que elas estão extrapolando, né, a sua finalidade, porque só deveriam acontecer quando as demais medidas cautelares fossem esgotadas em caráter de excepcionalidade, elas estão sendo utilizadas como método para prender pessoas e depois se apresentar por que essas pessoas foram presas. O nome disso é polícia política. É isso que a gente tem hoje no Brasil, infelizmente, porque tenho certeza que a maioria dos agentes dessa corporação que honram a sua função não tem culpa do que o Flávio Dino fez com a polícia.
Augusto Nunes, muito boa noite. Nos últimos anos, a gente acompanhou manifestações no 7 de setembro, com a Avenida Paulista, pelo menos aqui na capital, em São Paulo, lotada, né, de manifestantes, manifestações sempre pacíficas, ordeiras. O que a gente pode esperar aí de 7 de setembro para esse ano, Augusto? Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, minha querida parceira Ana. Boa noite, meu amigo Paulo, meu irmão Silvio. Boa noite a você que nos acompanha nesta noite também. Eu nunca vi um governo passar um recibo tão explícito quanto esse. É muito simples, já foi explicado aqui. O governo está evitando expor à Polícia Federal a vaia que os agentes não merecem, que a maioria dos delegados não merecem, mas que merecem os que estão no governo fazendo uso político da instituição. O Paulo disse bem, quer dizer, se você politizaria o desfile com a presença da Polícia Federal, quer dizer que as outras instituições podem. Qual é a diferença? Só a Polícia Federal virou uma instituição política, está sendo usada pelo governo. A Polícia Federal passou a chamar a atenção do país quando nos desfiles em Brasília de 2015, 2016, 2017, a Polícia Federal, representada por agentes que passavam a bordo de viaturas, nada mais, não exibiam armas, não havia bandeira, não havia nada, era simplesmente a presença da Polícia Federal, com viaturas e homens. E era a instituição, das instituições representadas no desfile, era a mais aplaudida, era ovacionada, porque fazia as prisões certas. Eu repito, nenhum dos presos da Lava Jato foi injustiçado. Todos mereciam cadeia. Agora, a Polícia Federal cumpre ordens ilegais, como, por exemplo, a ordem expedida pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que determinou lá o tal mandado de busca e apreensão, que ela legalizou na casa dos que teriam discutido no aeroporto de Roma com o ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal agora faz prisões que o povo brasileiro entende que são injustas, para dizer o mínimo. A Polícia Federal é usada pelo governo contra o cumprimento da Constituição. É ela que executa as ordens de prisão absolutamente arbitrárias e inconstitucionais que são emitidas diariamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o que o Lula não está querendo ouvir é a vaia que o governo receberá se passar a Polícia Federal como verdadeiro destinatário. Porque a Polícia Federal está cumprindo ordens. Enquanto agia dentro da lei, em defesa da lei contra a corrupção, foi a instituição aplaudida delirantemente, sem nenhuma exibição de qualquer instrumento ou máquina ou arma mais vistosa ou mais vistosos. Agora, a Polícia Federal representa o arbítrio. Por quê? Porque o governo e o Supremo Tribunal Federal, com o consentimento do Legislativo, usa a polícia para que se materializem decisões ilegais. Ana, quer complementar? Eu queria só pegar esse gancho aí do Augusto, porque eu acho importante trazer um exemplo que nós vivemos aqui na Califórnia durante a pandemia. No ano de 2021 ainda, o governador Gavin Newsom, ele baixou um decreto que tudo devia continuar fechado. Estabelecimentos comerciais, supermercados deveriam abrir apenas em certos horários, escolas continuaram fechadas, escolas públicas, né, sustentadas com o dinheiro do pagador de impostos aqui da Califórnia. E ele soltou uma ordem para as forças policiais do estado de que as forças policiais deveriam
prender as pessoas que descumprissem esse decreto, as regras desse decreto do governador. E o xerife Villanueva, daqui de Los Angeles, do condado de Los Angeles, ele disse que não cumpriria. Ele disse que esse decreto é inconstitucional. Ele foi à TV e disse: eu não vou colocar os meus policiais para prender as pessoas diante de um decreto inconstitucional. A Constituição americana ainda está acima do governador Gavin Newsom, e claro que houve um embate político, né, na imprensa, mas a população ficou do lado das forças policiais, do xerife Villanueva. E importante ressaltar, isso não foi colocado como uma desobediência civil, mas uma proteção à Constituição. Então, fica aí, né, uma ideia, alguns profissionais corajosos da Polícia Federal, grande Polícia Federal, que tem também no seu campo de defesa a nossa Constituição. É preciso proteger a nossa Constituição, as nossas leis e a ordem, né, que é sempre mantida pelas nossas forças policiais. Não estamos falando, mais uma vez, de desobediência civil, como muito bem disse o xerife Villanueva aqui do condado de Los Angeles, mas de obediência à Constituição de uma nação.